Marte na casa 1. Bom, vou falar um pouco sobre essa posição, eu acho bem interessante, né? Tendo Marte na primeira casa, como que isso afeta a vida e a personalidade de uma pessoa. Bom, primeiramente, pessoas com esse posicionamento geralmente são imprudentes, mas são muito confiantes nos seus poderes e muitas vezes não têm nenhuma consideração pelos sentimentos das outras pessoas. Esses indivíduos são muito energéticos e muito físicos, eles são impulsivos e gostam de correr riscos onde quer que vão. São aquelas pessoas muito espirituosas, confiantes, impacientes, e esses nativos querem que as coisas sejam feitas do seu jeito, né? E é importante que eles se protejam de ferimentos, pois a sua impulsividade pode fazer com que eles colidam com coisas ou tropecem, é super comum, já que eles têm esse espírito tão impaciente, rápidos, né? Bom, os pontos fortes eles são super dinâmicos, assertivos e têm uma linha empreendedora, né, de querer começar geralmente um novo negócio. Eles têm esse espírito bem empreendedor. Alguns desafios às vezes eles são um pouco ásperos e sem consideração, né, com algumas pessoas não levam em consideração. Um conselho é ser cuidadoso com as coisas novas que eles iniciam, porque geralmente essas pessoas começam um negócio e não são muito pacientes, já começam outro e nunca firmam em um negócio só, digamos, né? Isso é comum também com pessoas que trocam de faculdade, às vezes iniciam, já não gostam, já vão lá e trocam. E às vezes é importante a gente ter um pouco de paciência e de persistência, né? Bom, Marte na casa 1 vai ser sempre vão ser nativos que sempre vão querer correr a milha extra, fazer os seus sonhos se tornarem realidade e mostrar ao mundo que eles são capazes de fazer. Por serem muito confiantes, as pessoas sempre ficarão impressionadas com as suas ações e com o seu comportamento. No entanto, eles podem ser um pouco insensíveis, o que pode prejudicar muito os seus relacionamentos, né? O contrário de Libra, né? Libra, às vezes, deixa de se impor para fazer a vontade dos outros. Aqui nesse posicionamento é o contrário, às vezes as pessoas impõem o que elas querem e deixam de pensar nos outros. Então, estar ciente do que os outros querem e precisam é importante na vida e realmente isso às vezes ajuda, né? Mas se eles simplesmente não podem fazer isso, sugere-se que prossigam e trabalhem sozinhos, né? Sejam pessoas mais autônomas. A vida por conta própria pode torná-los muito felizes, considerando que eles têm força física para suportar muitos abusos e não se importam com os desafios, não. Eles gostam, eles se sentem desafiados. No caso de alguns planetas no seu mapa estar em más condições, são pessoas mais sujeitas a doenças e alguns tipos de acidentes. Quando as coisas não estão acontecendo do seu jeito, essas pessoas podem ficar realmente bravas e ficarem mais impacientes do que já estão, né? E não importa o que os outros digam, eles sempre vão querer que as coisas sejam feitas do seu modo, porque são muito independentes. Muitas vezes os iniciadores de coisas são pessoas que têm Marte na casa 1, né? Porque são grandes líderes, são pessoas sinceras e preferem falar a verdade, mesmo que magoem as outras pessoas com a sua franqueza. Por ser um pouco hostis, muitos dos conflitos nos quais eles estão envolvidos geralmente são causados por eles próprios. Sem falar que é impossível vê-los recuar diante de alguma coisa ou aceitar o que os outros têm a dizer. Esses indivíduos são verdadeiras forças da natureza porque geralmente eles ferem os seus oponentes antes mesmo que eles tenham que eles tenham a chance de fazer o movimento, né? Eles são muito bons em lutas também, por serem determinados e possuírem uma energia imensa. Eles podem ter problemas por acidente e ainda fazer as coisas funcionarem de uma maneira muito emocionante.
Não sendo do tipo que desiste facilmente, esses indivíduos não participarão de uma batalha até saberem que podem sair por cima. São verdadeiros lutadores que persistem em realizar os seus sonhos e superariam qualquer obstáculo para atingir os seus objetivos. Eles são assim tudo na vida. Se Marte não tiver nenhum aspecto negativo no mapa, eles serão motivados e impulsionados por cada novo interesse deles. Aqueles que os inspiram são pessoas corajosas e famosas da história, do cinema e até alguns jogos de computador, assim, grandes jogadores, que são estrategistas, né? O elemento fogo os influencia fortemente, já que Ares é o signo dessa casa, então eles podem se sentir maravilhosos perto de fogueiras, ou ter muito apreço pelo fogo, ou gostar de velas em casa. A energia os fará lutar por uma causa, né? E parecem indivíduos mais fortes na multidão. Muitos perceberão a sua criança interior apenas olhando os seus olhos e percebendo que nem mesmo eles pensam duas vezes quando precisam fazer algo perigoso. São muito espontâneos e impossível de serem abrandados. Nativos com Marte na casa 1 ficam muito irritados quando alguém está tentando trazer para baixo a sua autoconfiança. Eles são teimosos, ambiciosos e nada diplomáticos. Não importa quantas vezes a vida os acerte na cara, eles ainda serão capazes de se levantar e começar tudo de novo. São individualistas, sim, e capazes de se defenderem muito bem, e eles odeiam ser contidos ou mandados. Bom, é normal que esses nativos iniciem mais de um projeto ao mesmo tempo e não consigam seguir os seus planos. Geralmente são imprudentes, confiantes e não têm nenhuma consideração pelos sentimentos das pessoas, mas não há ninguém mais independente do que eles, e quando falam, geralmente estão dizendo a verdade da maneira mais direta. É importante que sejam espontâneos, mas o fato de não pensarem antes de agir pode colocá-los em apuros, né? Estejam conscientes ou não sobre isso, eles podem iniciar conflitos quando entediados, né? Marte é o governante de Ares e o planeta da agressividade, autoconfiança e guerra. A primeira casa é também o lar do mesmo sinal, de modo que os indivíduos que têm Marte na casa 1 têm muitos dos traços da memória RAM. Isso significa que eles são guerreiros e pessoas realmente energéticas que muitas vezes vêm com força, até mesmo se tornando opressores ao tentar controlar os outros. Entusiasmados ao fazerem algo novo, logo perdem o interesse, se apressam em ver o que a próxima aventura pode lhes trazer. Embora não sejam maliciosos ou tenham más intenções, eles podem falar sem pensar e assim ferir os sentimentos muitas vezes dos seus entes queridos. Às vezes parece que a boca diz coisas que sem que o seu cérebro esteja em sincronia com ela, né? Aquelas pessoas que falam sem pensar e quando vê já falaram. Os nativos que têm Marte na primeira casa são criaturas muito sexuais que não se importam em entrar em relacionamento sem pensar muito. Eles precisam de alguém tão forte quanto eles e uma pessoa que tenha muito amor pela vida e a paixão de fazer qualquer coisa ou de mostrar a sua personalidade em público. Essa posição torna as pessoas também mais determinadas a vencer e dá-lhes o espírito competitivo para construir uma boa carreira para si próprio. Acredita-se que essa colocação oferece ao mundo grandes soldados, atletas que querem ser os primeiros e vencer com qualquer conflito. Todos os indivíduos que têm essa posição da guerra se metem em encrencas, né? Porque gostam de se arriscar e são muito impacientes, rápidos e nem um pouco atenciosos. Mas eles sempre vivem no presente e precisam concentrar sua energia em algo construtivo. Essas pessoas podem se destacar ao lado de suas próprias crenças e farão com que os outros sintam-se confiantes, junto com eles, andando com eles. E muitos os veem como corajosos, espirituais e entusiastas. Algumas desvantagens, né? Não pode ser saudável sempre se apressar e se envolver em cada nova aventura, porque tal atitude pode trazer problemas, né?
Muitos os acharão cansativos e muito controladores, mas se trabalharem sozinhos, outros não serão mais incomodados por eles. No entanto, se estiverem em equipe, eles precisam aprender a ficar na retaguarda e permitir que os colegas também tenham suas opiniões. E estar muito apressado e não dar ouvido e não ouvir os outros os deixará no escuro, né? Porque eles não saberão como se aproximar das pessoas ou o que os seus entes queridos sentem sobre certas coisas. Eles devem também evitar ser vistos como agressores. Por isso, não pode trazer nenhum bem para suas vidas, né? Muitas pessoas, muitas não, a maioria das pessoas não gostam de gente sempre agressiva, né? Bom, esses nativos são criaturas poderosas que desejam causar impacto e elas realmente causam impactos. Muitas vezes agem sem pensar e são do tipo charmosos, ativos e autoconfiantes. Muitos vão adorar ser provocados por eles, porque eles podem realmente tornar as coisas mais emocionantes. Espontâneos e ansiosos para iniciar novos projetos, eles são apaixonados e geralmente não seguem o que começaram. Como estão sempre falando o que pensam e são honestos, né? É possível que muitos de seus entes queridos se sintam magoados com suas palavras. Mesmo sem perceber, eles se metem em problemas quando se sentem entediados. A energia deles precisa ser investida em algo construtivo. E de um ponto de vista astronômico, quando se trata de astrologia, trata-se da infância, do eu e de que uma pessoa precisa evoluir, né? A casa 1. Então, também trata da máscara que as pessoas usam para o público e da forma como se projetam na sociedade. Tem influência sobre a autoimagem, a fisicalidade e a aparência da pessoa, essa posição, né, influencia. E a forma como as pessoas veem o mundo está claramente representada pelos elementos dessa posição, juntamente com as impressões que os outros fazem deles. Bom, isso foi um pouco de Marte na casa 1. Espero que tenham gostado. Um abraço.